Olá, eu sou Luciana Jaber e hoje a gente vai fazer essa bolsinha aqui, que é uma bolsinha para colocar o celular para carregar e também para colocar as coisas do celular, os acessórios do celular. Então eu vou mostrar ela aqui dentro, ó. Aqui, por exemplo, o carregador. E aí o interessante também dessa peça é o seguinte, é que você pode colocar lá o celular para carregar. Aí você coloca o celular aqui no bolsinho para carregar, deixa uma parte do carregador aqui dentro, coloca ele na tomada, ele vai ficar assim na tomadinha lá, ó, carregando o seu celular. Então ele vai servir para guardar os acessórios e serve também para você carregar seu celular, tá? Aí aqui também tem um outro bolsinho, ó, que dá para você colocar um fonezinho de ouvido. Então uma pecinha super fofa, diferente, eu tenho certeza que você vai adorar fazer. Vamos à lista de materiais? Alça 30 por 6 centímetros, 2 vezes tecido de algodão, 1 vez acoplado e 1 vez tecido estruturado. Corpo da peça 12 por 18 centímetros, 2 vezes de tecido estruturado e 2 vezes de acoplado. Bolso, frente e costas 12 por 12 centímetros, 4 vezes tecido de algodão. Aba do bolso 6 por 8 centímetros e meio, 1 vez acoplado e 1 vez tecido de algodão. Canal do zíper 4,5 por 30 centímetros, 1 vez acoplado e 1 vez tecido estruturado. Zíper grosso 35 centímetros. E aí, vamos costurar? Bom, eu vou começar pelo bolsinho. Então vou colocar direito com direito do tecido. E aí vou passar uma costurinha na parte de cima. Aí vou voltar aqui e vou bater a costurinha de acabamento. E aí eu já vou colocar esse bolsinho aqui já na parte da frente do tecido, no corpo da peça. Então eu vou posicionar ele aqui onde eu quero e vou passar uma costurinha de segurança na lateral dele todo. Passei a costurinha aqui. Eu vou fazer isso nas duas partes, na frente e nas costas. Ele tem um bolso na frente e outro nas costas, tá? Então já deixei um adiantado pra gente. Vou deixar eles dois reservadinhos aqui. Já vou fazer aqui a aba. Um dos bolsinhos tem uma aba. Então eu vou pegar o direito do tecido com o direito do acoplado. Passar uma costurinha na lateral. Então, passei a parte de cima, tá sem costura, tá? Por enquanto. Passei só na lateral aqui. Vou dar uma refiladinha, só um pouquinho, para poder... Essas partes arredondadas a gente sempre refila antes de desvirar, para não ficar tecido
bugadinho dentro, isso interfere muito no acabamento da peça. Ó, aí eu tiro as costurinhas tudo pra fora, ó. E aí vou fazer uma costurinha de acabamento. Também na parte arredondada. A parte de cima, por enquanto, eu não tô passando costura. Então, fiz uma costurinha aqui, ó. Tá? Aí já pode vir aqui em uma das partes, tanto faz uma ou a outra. Aí eu vou posicionar ela aqui, ó, no meio, pula 1 centímetro mais ou menos e posiciona a aba no meio aqui, ó, tá? E aí eu vou bater uma costurinha para prender. E aí vou voltar com a aba e bater uma costurinha de acabamento aqui em cima para esconder essa costura, ó. Para esconder essa costura aqui que eu fiz e essa parte que tá sem acabamento, eu vou voltar a abinha e vou bater uma costurinha de pé de máquina aqui, porque aí ela já fica com acabamento. E aí depois a gente vai colocar o botão, mas aí pode ser só no final da peça, tá? Então também já vai ficar pronta, essa parte aqui já vou deixar aqui de lado. Então vamos fazer agora o canal do zíper. O canal do zíper a gente vai cortar essa parte aqui, é a parte mais fina, porque eu tenho lá no molde uma parte que é um pouquinho mais grossa e uma parte que é mais fina um pouco. A gente vai cortar essa que é mais fina no meio, que é por onde eu vou colocar o zíper. Como é um pedaço pequenininho, eu prefiro sempre cortar isso aqui depois. Assim, depois que eu corto lá o meu molde e tal, e aí na hora de vir aqui pra máquina eu corto ele. Eu tenho esse hábito de fazer assim com o canal de zíper. Eu não gosto de colocar, por exemplo, lá no molde 2 partes pequenininhas, assim, eu acho chato. Então eu prefiro fazer assim. Então, ó, tanto a parte de acoplado quanto a parte do tecido estruturado. Lembra que o tecido estruturado é aquele tecido que eu já trabalho com ele, que eu vendo ele lá no meu site. Eu já vendo ele estruturado. Estruturado por quê? Porque você não precisa colocar manta, não precisa colocar nada. Você vai trabalhar com ele e com o forro. O forro, no caso, que eu estou usando aqui é o acoplado, tá? Então, se eu fosse usar um forro de tecido, eu ia usar o tecido estruturado com tecido e ponto final. Ele é estruturado já porque facilita esse trabalho, tá bom? Então, se você não tem um tecido estruturado aí na sua casa, você usa uma estrutura ou de manta, ou uma estrutura de TNT, ou uma estrutura, ou qualquer outro tipo de estruturador, tá? Mas precisa estruturar para a peça ficar firmezinha. Então, eu vou colocar, ó, o direito do tecido virado para os dentes. E aí, vou colocar aqui atrás o que vai ser meu forro, que no caso é o acoplado, tá? E aí, vou emendar eles aqui. Aí vou voltar e bater a costura de acabamento, tá? Então, volto com o tecido aqui pro lugar e bato a costurinha de acabamento.
Então, do outro lado, ó, um lado aqui tá pronto, vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou colocar tecido virado pro dente do zíper e o acoplado atrás. Então, vou voltar também aqui e bater costurinha de acabamento. Então, aqui, ó, o canal do zíper prontinho, costuradinho de um lado e do outro, ó. Então a gente vai reservar ele agora, vou deixar ele aqui no cantinho, e aí eu vou fazer a alcinha, tá? Ó, vou dobrar um ladinho aqui, eu faço essa marcação com a unha mesmo. Quem conhece o meu trabalho, não fico passando. Acho que tem coisas que dá para agilizar esse processo aí de produção. É lógico, a gente pode cortar algumas etapas desde que não interfiram na qualidade do trabalho da gente, né? Isso é fundamental. Então, ó, vou passar uma costurinha de um lado e do outro. Aí, essa minha alcinha, eu vou cortar um pedacinho dela, eu já deixei uma outra aqui pronta, que eu vou usar um pedacinho aqui, ó, e o outro pedacinho eu vou fazer um tirante. Então, eu vou cortar o mesmo tamanho aqui, vou falar quantos centímetros tem aí aqui para vocês quando forem fazer em casa. Não ter dúvida, 6 centímetros, tá? Ó, tem 6 centímetros para fazer tirante. Esse tirante, a gente vai colocar ele, ó, aqui no canal do zíper. Então, eu vou primeiro colocar o meu cursor. Eu escolhi um cursor aqui de borboletinha, porque o meu tecido é de borboletinha. Então, vou deixar o cursor aqui no meio, tá? E aí vou colocar o meu tirante aqui no final, ó. Vou passar uma costurinha aqui. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Dobrei, vou costurar no final do zíper. Essa costurinha aqui é bom que vai e volta, tá? Porque ela tá no zíper aqui no finalzinho, ó, pra ficar uma costura bem reforçadinha. Então, coloquei os tirantes, coloquei o cursor, então deixa ela também aqui, ó. Aí agora eu vou começar a preparar a lateral toda da peça. Ó, tá vendo por que que aqui, ó, lá a gente tem essa pecinha que a gente cortou no meio, ela é 1 centímetro menor do que essa aqui. Mas na hora que eu vou colocar as duas juntas, ó, elas vão ficar exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, vou passar uma costurinha aqui. Aí, um detalhe muito importante agora é o seguinte.
vou passar uma costura somente no espaço do zíper, tá? Só no espaço do zíper. Essa pontinha aqui vai ficar solta, ó, tanto de um lado quanto do outro, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu coloquei o tecido voltado pro zíper, tá? Vou colocar agora o acoplado na parte de trás, ó, pra ficar tipo direito com direito do acoplado, tá? Isso aqui é muito importante, esse detalhe. E aí vou fazer a mesma coisa, só vou bater a costurinha exatamente no espaço do zíper. Ó, só no espaço do zíper. As laterais estão soltas, tá? A mesma coisa eu vou fazer lá do outro lado. Então vou juntar todo mundo aqui, ó. E vou bater uma costurinha só no espaço do zíper. Bom, então eu fiz a mesma coisa que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, costurei só o espaço do zíper e agora eu vou unir as outras, ó, mesma coisa aqui. E agora eu vou unir só essas partes, então eu vou separar o que é forro e o que é essa parte, por exemplo, aqui é o tecido, a frente do tecido, a frente da bolsa, então eu vou costurar essas duas juntas e vou costurar os dois forros. A mesma coisa aqui, ó, vou costurar essas duas juntas e vou costurar os dois forros separados, tá? Porque aqui a gente costurou todo mundo junto. E por que que acontece isso? Isso é costura embutida, tá? Então, essa costura não é aquela que a gente vai trabalhar com viés depois, fica todo mundo embutido. Então, por isso que dá esse trabalhinho aqui a mais, mas o acabamento fica muito bom, vale a pena. Então, vou passar a costurinha aqui, eu já mostro aí pra vocês. Um retrocesso, mesmo sendo pequenininho, faz o retrocesso, tá? Ó, então agora eu fechei essa parte do forro e fechei essa parte pequenininha aqui também da frente, tá? A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado, vou fechar todo mundo separado. Bom, então fechei todo mundo aqui, ó, fechei todas as outras laterais, ó, todo mundo separadinho. Agora eu vou marcar o que é meio. Eu preciso marcar, fazer a marcação do pique, aonde é o meio de todas as partes aqui, tá? Porque é isso que me centraliza e me dá certeza que o trabalho tá todo centralizadinho, que não vai ficar torto na hora de montar. Então vou fazer todos os piques. Ó, eu vou juntar, ó, costura com costura aqui
e vou marcar o meio. Aqui eu já tô marcando o meio do forro e da frente, ó. Já tô marcando os dois de uma vez. E aí agora só ficou faltando esse aqui. Ó. Então vou juntar costura com costura aqui e vou marcar o meio. A mesma coisa do outro lado. Então, tô com todos os piques do centro marcado, tanto do forro quanto da frente, de um lado e do outro, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa nesses daqui, ó. Então, vou marcar o pique do meio, ó. Tanto no comprimento quanto na largura, ó. O meio e o meio aqui também. Porque tudo isso, na hora que a gente for costurar, todo mundo se encontra e aí você fica na certeza que tá todo mundo... Ó, aqui também, ó, já fiz os piques aqui da largura e do comprimento, tá? E mesma coisa também nos forros, ó. Pique aqui, pique aqui, tá? Vou fazer nesse aqui que eu ainda não tinha feito. E aí agora a gente começa a fechar todo mundo. Ah, primeiro vou colocar a alcinha, né? Que é a única coisa que tá aqui faltando. Ó, então vou colocar a alcinha aqui, ó. Aí você vai marcar do pique que você fez 3 centímetros e vai colocar a alcinha, ó. Mesma coisa, ó, do pique, mais 3 centímetros e vai colocar a alcinha. Ó. Tá? Porque aí essa alcinha eu já deixei ela prontinha aqui. Bom, então agora a gente vai começar a unir todo mundo. Vou colocar na parte da frente da peça, ó, a parte estampada de borboleta, vou juntar com a parte estampada de borboleta. Aí um detalhe muito importante é ver qual é a parte de cima, que é a parte do zíper, que você vai juntar com a parte de cima, essa parte da alcinha aqui, ó, vai juntar com a parte de cima do zíper. Aí eu vou unir os dois piques aqui, ó. Vou colocar um alfinetinho. Aí vou unir os dois piques de baixo. Ó. Parte de baixo, que é a parte sem zíper, com a parte de baixo do bolso. Aonde está o pique, eu vou botar um alfinetinho também. Aí vou botar um alfinetinho nas laterais. Então, uma lateral vai casar com a costura aqui, ó. E a mesma coisa, a outra lateral com um piquezinho aqui, ó. Aí vou bater uma costurinha. Afasto tudo que é forro, ó. Vou afastar todo mundo aqui, ó, pra não pegar. E bater a costura só nessa parte dos tecidos da frente. Na parte da frente eu não vou deixar abertura para desvirar, então vou fechar ele todinho. A abertura para desvirar vai ficar no forro.
Então você já vai costurando e já vai prestando atenção para ver se não tá pegando fogo. Aqui a gente só tá costurando a frente, tá? Então, fechei aqui uma parte da frente, tá toda costuradinha aqui. Então, fechei a parte da frente, ó. Agora eu vou colocar aqui a parte das costas, que vai ser o mesmo procedimento. Vou juntar os piquezinhos da parte de cima, da parte de baixo, laterais e costurar. Bom, então agora eu vou colocar a parte do forro. Eu vou abaixar bastante essa parte aqui, ó, porque eu vou usar por enquanto só essa partezinha aqui, ó. E aí vou unir essa parte, ó, aqui tanto faz se é parte de cima ou parte de baixo, porque a gente não tem bolso aqui no forro, né? Só vou ligar os pontinhos de cima, de baixo e das laterais e bater a costura. Tem que ligar esses pontinhos para ter certeza que a costura tá no lugar, tá? Bom, vamos lá. Essa costura tá bem na bordinha, porque é fino essa parte aqui do canal, mas pode ir que vai dar certo. Então, ó, fiz aqui a parte do forro, agora eu vou tirar aqui, ó, desvirar para tirar outra parte do forro que vai estar aqui escondidinha. Ó. E aí vou fazer o mesmo procedimento de ligar os pontinhos e fechar, tá? Bom, então fiz a mesma coisa, fechei ela, a única diferença é que eu deixei uma aberturinha aqui, ó, pra gente desvirar a peça, tá? No fundo eu deixei essa aberturinha. E aí, ó, aqui tá fechado e essa parte também do forro tá fechadinha. Então vou desvirar ela toda. Tem que abrir aqui o zíper. Aí a gente vem puxando ela. Nesse momento parece que nada vai dar certo, mas quando você desvira ela, tcharam!
Aí eu agora vou colocar o botãozinho aqui nela e o forrinho lá tá aberto, ó. Então só bater uma costurinha aqui, ó, na parte do forro, colocar o botãozinho. Apara as linhas. Bom, então vou colocar um botãozinho. Aqui eu tô usando o botão de plástico de 12 milímetros, tá? Botão de plástico de pressão. Então eu vou colocar ele aqui no meio, ó. Marquei o meio, pulei 1 centímetrozinho, 1,5 centímetros pra cima. E aí vou colocar outra parte aqui e apertar. Com essa parte pronta, eu venho e marco aonde vai vir, ó, forço assim, ele faz uma marcaçãozinha aqui, onde eu coloco a outra parte de baixo. Aperto. Eu só tô usando a matriz da parte de cima, que dá pra fazer a parte de cima e a parte de baixo com ela. Ó. Então, coloquei o botãozinho, ó. Tá prontinha a nossa peça. Eu espero que você tenha gostado. Quem gostou, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal aqui embaixo para não perder nadinha. Obrigada!